Olá pessoal, que bom ter sua participação no meu canal. Grandes emergências envolvendo o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, se não forem controlados de forma eficaz, podem se tornar catastróficos. Nessa apresentação, vou mostrar algumas instalações, técnicas, equipamentos e sistemas para evitar esse desdobramento. França, 4 de janeiro de 1966, explosão de esfera com cogumelo flamejante de aproximadamente 600 metros de altura e 250 metros de diâmetro. Óbito de 18 pessoas, incluindo aí 18 bombeiros, além de 88 feridos e danos materiais. Brasil, 1972, refinaria da Petrobras em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Explosão de esfera com 42 mortos. México, 1984, explosões em esferas e outros reservatórios de GLP, 600 mortos e 7.000 feridos, a maioria pessoas da comunidade. Brasil, 2001, obras do Rodoanel em Barueri, São Paulo. Batistaca furou um duto. Cerca de 2.000 pessoas foram retiradas às pressas de suas casas devido ao risco de explosão e provocou um bloqueio total da rodovia Castelo Branco, uma das maiores do estado. Como podem ver, grandes reservatórios de GLP oferecem riscos catastróficos se não forem tomadas medidas preventivas e no controle das emergências. E uma grande refinaria possui um gigantesco parque de esferas. Por definição, podemos dizer que o GLP, gás liquefeito do petróleo ou gás de cozinha, é uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente butano e propano comercial, produzido através do refino do petróleo ou obtido através das unidades processadoras de gás natural, onde o GLP é extraído como gás associado no processo de separação. Vamos conhecer algumas de suas características. Composição básica, butano mais propano. Densidade do vapor, 1,5. Ar igual a 1, mais pesado que o ar. E a fase líquida, 0,583. Água igual a 1, mais leve que a água. Ponto de fulgor, menos 104 graus. Limite inferior de inflamabilidade, 1,8. E limite superior de inflamabilidade, 9,5. Eu peguei aqui o limite superior do propano. Temperatura de autoignição, 405 graus para o butano e 466 graus para o propano. Pressão de vapor, 8,8 atm a 20 graus. Limite de tolerância, 470 ppm ou parte por milhão. Taxa de expansão, 370 vezes. Esses são valores médios que podem variar conforme a composição do GLP. No processo de refino de petróleo, o GLP passa por rigoroso sistema de tratamento para remoção de contaminantes, principalmente o H2S ou gás sulfírico. Quando disponível para uso residencial e comercial, não é venenoso,
porém asfixiante, que ocupa lugar do ar atmosférico ou ar respirável. Não é solúvel em água. Alguns riscos potenciais são vazamentos, ignição dos vapores e incêndio, e o bleve, que em português significa explosão de vapor e expansão de líquido em ebulição. Em caso de ignição, podemos ter então incêndio em nuvem de vapor, explosão da nuvem de vapor, incêndio em jato nos pontos de vazamento, bem como incêndio em poça, locais onde o GLP fica acumulado na fase líquida. Grande volume vazado na forma líquida comporta-se como tal. Ideal então é que o piso tenha caimento, bem como canaletas, a fim de desviar o líquido vazado para uma área de coleta. Dessa forma, a gente evita que os reservatórios fiquem expostos a uma espécie de mar de fogo. Jato de fogo é outra ocorrência bem crítica. Se estiver direcionado para uma área livre, menos mal. Mas se estiver atingindo alguma estrutura do reservatório, temos que tomar providências a fim de controlar esse vazamento. Até conseguir fazer isso, podemos então direcionar o jato de água, protegendo a área onde o jato de fogo está atingindo, ou até direcionar o jato de água a fim de desviar o fluxo desse vazamento. Mas afinal, qual a diferença entre flash fire e explosão de nuvem de vapor? Um incêndio em nuvem relâmpago, conhecido como flash fire, ocorre quando uma nuvem de vapor se forma a partir de um vazamento e é inflamada, mas sem criação de sobrepressão significativa. Em um incêndio relâmpago, o gás queima, mas não explode. Já na explosão em nuvem de vapor, ocorre sob pressão e grande deslocamento de ondas de choque. E a fase vapor tende a percorrer acompanhando o nível do solo devido à sua densidade maior que o ar. Há alguns fatores que influenciam na dispersão: o volume vazado ou vazando, velocidade do vento e obstruções ou barreiras existentes, tais como canaletas, tubovias e outras instalações. Segundo estudo, a ignição de vapores do conteúdo de uma grande esfera pode causar fatalidade de 1% a uma distância de aproximadamente 1.200 metros. Na área envolvida por um grande incêndio, pode ocorrer severos danos estruturais, tanto na esfera quanto na sua estrutura de sustentação. Um exemplo clássico de como ocorre um breve. O incêndio na região da esfera aumenta a temperatura interna e, consequentemente, a pressão do vapor, até chegar num ponto em que, na fase de vapor, ocorre então a ruptura da estrutura da esfera.
Nessa imagem podemos ver a fase líquida, aqui o nível, e na parte superior a fase vapor. Como proteção passiva, a estrutura de sustentação possui um material especial que resiste a grandes temperaturas, bem como o desnível no piso sob a esfera, evitando assim o acúmulo de líquido derramado sob a esfera. Muito importante realizar estudo de modelagem de radiação térmica que é feito por empresas especializadas. Nesse exemplo, temos uma esfera incendiada e precisamos fazer o resfriamento de mais 3 esferas vizinhas, porque ultrapassam o limite estabelecido, que é de 8,5 kW por metro quadrado. Requer então um grande volume de água. Sistema de resfriamento. No topo de cada esfera tem um dispositivo conhecido como chapéu chinês, um tubo que conduz a água com grande volume e alta pressão, batendo nesse anteparo que distribui a água por toda a esfera. Foto do sistema de resfriamento em operação. Observe que o chapéu chinês distribui a água por toda a região da esfera. Vista da parte inferior de uma esfera, observe que sob cada coluna possui um aspersor de água, visando resfriar a região onde o chapéu chinês não consiga fazer o resfriamento. Canhões fixos, cuja função principal é proteger a válvula conhecida como tríplice. Foto de uma válvula tríplice, aqui o fundo da esfera, linha de produção que é utilizada tanto para encher quanto esvaziar. Quando essa válvula é bloqueada, permite o fluxo no sentido para a esfera. Usamos então para fazer injeção de água e substituir o vazamento GLP por vazamento de água. De que forma é feita a injeção de água nas esferas e nas linhas de produção do parque de GLP? Temos que ter um sistema de bombeamento independente do sistema principal da planta. É composto por 2 bombas, uma reserva da outra, a rede de incêndio do sistema principal da planta, 2 hidrantes que são interligados por mangotes rígidos. No entanto, normalmente ficam desconectados, só ligados em caso de emergências ou teste do sistema. Próximo às esferas nós temos um muro corta-fogo, válvulas do tipo esfera, também uma válvula de retenção. Esse parque de bomba deve estar localizado numa área segura, distante das esferas ou reservatórios de GLP, local de fácil acesso aos operadores. Também é para uso exclusivo na injeção de água. Combate e resfriamento é feito pelo sistema de bombeamento principal da planta. Temos aqui um muro corta-fogo. Observe que separa as esferas das válvulas do sistema de produção. É muito importante que a área seja bem iluminada, possua CFTV com monitoramento contínuo pela central de operação, bem como detectores de gás. Em relação aos fatores de riscos, quanto maior o distanciamento das comunidades, melhor, assim como de outras
instalações industriais e também as vias públicas. A gente não tem ação direta para fazer a interrupção do fluxo dos veículos, necessitando de apoio dos órgãos públicos. Internamente, ideal que as ruas próximas fiquem interditadas de forma permanente. Acesso de pessoas autorizadas somente com permissão para trabalho, máquinas e veículos só para atividades específicas. Em vermelho, nós temos um exemplo de uma área a ser mantida interditada de forma permanente e, em amarelo, a área a ser evacuada e interditada imediatamente em caso de vazamento ou incêndio. Algumas medidas preventivas. Ruas periféricas interditadas de forma permanente, conforme eu já mencionei. Acesso exclusivo a pessoas autorizadas e a pé. Acesso com veículos e máquinas só para realizar trabalhos formalmente autorizados pela operação. Monitoramento constante pelo CFTV e também por rádio. Instalações elétricas aprovadas para essa área. Atenção especial nas atividades operacionais e liberação de linhas para fins de manutenção. Caso esteja vazando, atentar para o risco de congelamento dessa válvula, o que dificulta ou até impede o bloqueio da mesma. No controle das emergências, evacuar e isolar toda a área envolvida e adjacentes, realizar procedimentos operacionais pertinentes a fim de conter o vazamento. Entrar em uma área com nuvem de GLP, mesmo utilizando roupa completa de combate e máscara autônoma, se houver ignição, o risco de fatalidade é muito grande. De preferência, devemos utilizar canhões fixos ou canhões portáteis, e se não houver possibilidade, aí então a gente utiliza linhas manuais. Antes, porém, a área deve estar totalmente interditada e as fontes de ignição controladas. Caso de um grande vazamento, devemos desligar todas as fontes de ignição possíveis. Acionar a válvula tríplice no fundo da esfera, que pode ser feita à distância pela casa de controle ou manual local. Injetar água na linha de produção pelo sistema alternativo que eu já mencionei, porque o GLP líquido pode carrear pelas canaletas e percorrer longas distâncias. Atentar para as vias públicas, se for necessário envolver os órgãos operacionais pertinentes. Não entre na área quente com veículos automotores. Isso vale tanto para a operação quanto para as equipes de emergências. Acesso de viaturas de combate a incêndio também não faz sentido. Afinal, a gente não vai utilizar espuma. GLP não é solúvel na água. A água apenas ajuda a dispensar nuvem e degelar o GLP congelado no ponto do vazamento. Caso ocorra incêndio, acione os sistemas de resfriamento da esfera envolvida, das esferas e tanques adjacentes, conforme previamente planejado. Acione a válvula tríplice, caso não tenha sido acionada automaticamente. Injete água na linha de produção pelo sistema de bombeamento independente, conforme já mencionado. Nos incêndios, devemos priorizar a utilização de sistemas fixos, como dilúvio, canhões fixos. Se houver necessidade de uma complementação, podemos utilizar
canhões portáteis ou até linhas manuais para auxiliar a proteção nas manobras de bloqueio. Esses equipamentos, no entanto, devem estar ligados diretamente na rede de incêndio. Para o transporte de equipamentos e pessoal, devemos dar preferência na utilização de veículos menores, que é bem mais rápido o acesso, bem como a saída da área, caso a ocorrência venha a se agravar. Não faz sentido a gente entrar com caminhões, afinal a gente não vai utilizar espuma. O que fazer nos cenários onde não há rede de hidrantes? Exemplo, ocorrência de Barueri ou mesmo envolvendo uma carreta transportando GLP em uma rodovia. Sempre que envolver vias públicas, devemos acionar órgãos como Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e, se forem rodovias, a Polícia Rodoviária. É de fundamental importância mantermos um rigoroso controle de exposição de pessoas, curiosos ou até bem intencionadas. No combate à emergência, só devemos utilizar linhas manuais para operações pontuais de manobras de bloqueio. Uma vez concluídas, essas pessoas também devem ser retiradas da área de risco. Tanto para fazer o resfriamento quanto para dispersar a nuvem de gás, utilize canhões monitores portáteis, de preferência os auto-oscilatórios, que também podem operar no modo fixo, com esguicho automático. Com isso, podemos operar com vazões a partir de 100 GPM. Qual seria uma distância segura para posicionarmos a nossa logística? 100 metros, 200, 300, 500? Bem, isso depende de cada cenário. O suprimento de água pode ser feito por viaturas autotanques ou caminhões-pipas. Tanques portantes ajuda bastante no armazenamento da água, bombeamento por viaturas autobombas ou até motobombas. No planejamento é muito importante levarmos em consideração fatores como vazões utilizadas, volume de água, pressão de trabalho, distância e perda de carga de mangueiras. Vazões maiores, ideal se utilizarmos também mangueiras com maiores diâmetros. Lembre-se sempre, se tratando de controle de emergências, a distância é o nosso maior fator de segurança. Vejam a seguir algumas cenas de ocorrências reais envolvendo gás liquefeito do petróleo.
E a próxima apresentação será sobre o petróleo, sua formação, extração, transporte, armazenamento, até chegar nas refinarias. Conto com a sua presença, hein?